Então, gostaria de agradecer a vocês que estão aqui hoje. Hoje a gente vai estar com o Wallace. O Wallace, ele é um dos participantes, um dos membros do nosso projeto de ensino, saúde e extensão na universidade. É um projeto que já nasceu e tem uns 2 anos, né, por causa da pandemia, e a gente uniu ele ao Espaço Aberto para a Saúde. Muitas pessoas seguem lá o Espaço Aberto para a Saúde, mas não sabem. O Espaço Aberto para a Saúde é um programa. Como um programa, ele tem vários projetos e ações anexadas a ele. Então, um dos projetos é esse projeto de ensino, onde a gente faz essa capacitação, né, tentando levar esse conteúdo para vocês cada vez mais de acordo com o que vocês querem, atendendo aí ao que vocês buscam. Inclusive, sábado agora a gente vai ter um mini curso também, só para os membros apoiadores, o só, né, porque assim, na verdade, a gente tem um número limitado de vagas, e aí todo mundo votou, escolheu qual é o tema que queria e tal, a gente vai fazer um curso sobre noções de eletrocardiograma. Coloquei algumas vezes lá no nosso status, né, para quem se inscrevesse pudesse aproveitar. O Wallace, ele é residente do INCA, né, participante do Penso, membro ativo, ele faz bastante coisa, escreve artigo, um monte de coisa que vocês devem ver aí, tem um conhecimento vasto para trazer de hoje. Então, Wallace, pode ficar à vontade, a gente vai prestigiar aí seu conteúdo, espero que vocês gostem, e vou falar sobre os certificados depois, lá no final, mas o Wallace vai lembrar vocês de assinarem a lista de presença, é de lá que saem os certificados, então é importante assinar a lista de presença, porque a gente não tem como adivinhar o nome e o e-mail de vocês, pela inscrição também não dá, porque a inscrição é para a gente mandar o link. Então é isso, Wallace, pode ficar à vontade, e agradeço a presença de todos aí, e vamos iniciar no horário. Então vamos. Deixa eu conectar aqui com o meu celular também. Deixa eu puxar aqui. Bem, pessoal, boa noite. Gostaria aqui de agradecer, né, ao Jorge pelo convite, né, agradecer aí a parceria também, o pessoal do Penso. Eu já estou aí quase 1 ano fazendo parte dessas produções e dessas atividades. Para me apresentar, né, eu sou enfermeiro, eu sou residente de oncologia pelo Instituto Nacional de Câncer, tenho pós-graduação em enfermagem do trabalho e atualmente estou quase pós-graduando em enfermagem e terapia intensiva. Bem, depois, né, eu vou ver o chat aí, vou ver de onde vocês são. Inicialmente, na aula presencial, eu costumo perguntar um pouquinho mais, só que hoje a gente tem um tempo mais curto e temos muita coisa para ver, muito conteúdo pesado aí, né? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Isso aí. As perguntas vão ser respondidas ao final, o que eu puder, né, contribuir a nível de tirar a dúvida de vocês, outras coisas pode ser que eu não saiba responder, mas a gente chega num acordo, tá? Caso minhas redes sociais também são essas, o Wallace Pinho, para quem tiver interesse. Então, vamos lá. Bem, quanto à aula de hoje, né? O que nós vamos ver? Aspecto vai ser dividido em blocos, né? E o primeiro bloco vão ser os aspectos gerais do câncer. Então, o que é o câncer, o processo de carcinogênese, a classificação dos tumores, as nomenclaturas e a epidemiologia, e as principais emergências oncológicas. É claro que não tem como falar sobre todas, né? Mas a gente vai tentar focar nas principais, que são essas 5. São a síndrome de compressão medular, de veia cava superior, da lise tumoral, a neutropenia febril e a hipercalcemia maligna. Bem, então, para a gente começar, como falar de câncer sem entender o que é o câncer, né? O câncer, ele tem a origem, a palavra câncer tem a origem do grego carquinos, significa caranguejo. E aí, fazendo uma analogia entre essas duas imagens, não sei se vocês conseguem compreender que Hipócrates, quando vinha estudando as células tumorais, ele começou a identificar uma semelhança entre o microambiente tumoral e um caranguejo, justamente porque era uma estrutura totalmente desconexa, cheia como se fosse de braços, tivesse um corpo principal e braços, como se
fosse uma espécie de braços em volta, né? Então, Hipócrates, quando estava estudando essas células, ele identificou que parecia um caranguejo, né? E aí o caranguejo acabou sendo essa figura de quando a gente fala de câncer, né? E aí o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum a crescimento desordenado de células. Não sei se aqui dá para ver. Dá. Então, como a gente pode ver aqui no nosso lado direito, um crescimento normal de células, né? Todas no seu tempo, exatamente igual. E no nosso lado esquerdo. No nosso lado direito, um crescimento totalmente desordenado, totalmente nada uniforme, né? E você vê que o tempo entre que aqui fica o dia 4, o dia 5, o crescimento é totalmente diferenciado, totalmente muito maior em vista quando a gente olha do nosso lado esquerdo. Bem, então de uma imagem bem didática, mas que a gente vai aprofundar um pouco, é essa que é disponibilizada pelo site do INCA, e nós temos a célula normal, que sofre divisão celular, e em algum dado momento, né, as células, o DNA sofre um tipo de mutação por um agente cancerígeno, pode ser o tabaco, o sol, a radiação. Quando essa célula não é reparada, que a gente vai ver mais à frente, ela sofre a mutação, e uma vez que é transcrito esse DNA, que o RNA transcreve esse DNA, ele já começa a se proliferar. Vai ocorrendo essa proliferação até que ela vem e se torna um câncer. E aí a gente, aprofundando um pouco mais, para quem tem interesse na área de oncologia, é muito importante entender essas 3 fases, né? O estágio de iniciação, de promoção e progressão. E agora a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre isso. O que seria a iniciação? Nós temos a exposição a um agente carcinogênico, pode ser químico, físico ou biológico. Essa dose desse agente, ele vai chegar ao DNA, né? E o DNA ele vai ter 2 ações. Ou ele vai reparar, ou esse DNA vai ser reparado normalmente e segue a vida, ou ele pode sofrer direto a mutação, e consequentemente já está mutado, vai ter alteração genética, mas pode ocorrer também a ativação do próton cogênio. Essa ativação de próton cogênio, ela depende de diversas vias, né? Então é um assunto um tanto mais complexo, mas basicamente o próton cogênio ele tem em todas as células e ele estimula a divisão celular. Só que estimula a divisão celular no seu limite. Uma vez que esse próton cogênio ou oncogênese, eles são mutados, porque essa célula foi mutada, deu origem a uma célula mutada, consequentemente ele vai superestimular a célula cancerosa a se multiplicar mais ainda. E uma vez que essa célula ela foi mutada, ela teve seu DNA mutado, inicia então o estágio de promoção, que basicamente é expansão clonal. Essa célula, por diversos mecanismos, ela vai se expandindo, até se tornar a neoplasia. E aí vem o estágio de progressão, né? Que a gente pode ver aqui nessa imagem, ainda não progrediu totalmente, ainda tem umas células rosa mais escuro e aqui um meio lilás, até que chega uma hora que ocorre o acúmulo dessas células cancerosas e, por fim, se torna um tumor. Bem, então falando da classificação dos tumores, só para diferenciar um tumor benigno e um tumor maligno, né? O tumor benigno, ela tem a característica do baixo índice mitótico, então ela cresce lentamente. Elas são unidas, como pode ver, né, dá para ver nessa imagem, e não infiltra os tecidos vizinhos. Ela fica coberta em volta por uma cápsula fibrosa que vai delimitar esse tumor. Uma vez que ela delimita, é fácil a ressecção cirúrgica. Então, por isso que se diz que um tumor benigno, ela tem uma grande chance de cura quando se trata de cirurgia, né, além do tratamento quimioterápico. E por ter um crescimento lento, ela consegue ir sequestrando, entre aspas, vasos sanguíneos, nutrientes
e muitas outras características que são necessárias para o desenvolvimento dela, e vai assegurar a boa nutrição. Coisa que a gente não vê quando o tumor é maligno. O tumor maligno, ele se divide muito rápido e ele tem um crescimento muito rápido. Só que o que acontece? Uma vez, para a célula crescer e amadurecer e viver, digamos assim, ela precisa de substâncias, oxigênio e nutrientes provenientes do corpo humano. Só que ela cresce tão rápido que ela não consegue sobreviver àquilo. Ela não consegue criar o seu microambiente tumoral. E aí ela morre, causa degenerações, necrose, hemorragia e ulcerações. Ela tem um crescimento infiltrativo, como a gente consegue ver aqui, ela infiltra os tecidos vizinhos, infiltra vias linfáticas e sanguíneas, ela não apresenta cápsula, né? E, em geral, elas são mais volumosas, por conta do aumento do núcleo, né? Elas são muito maiores do que as células comuns, e não são neoplásicas. E aí, falando um pouco das nomenclaturas, o câncer ele vai ser dividido em benigno e maligno. Então, quando a gente fala de benigno, a gente costuma usar o sufixo "oma". Já quando a gente fala do maligno, a gente considera a origem embrionária. Então, falando do benigno, por exemplo, um câncer de tecido cartilaginoso, a gente fala condroma. Gorduroso, a gente fala lipoma. E de tecido glandular, a gente fala adenoma, né? Então, agora, quando a gente está falando do maligno, depende, né? Se for um câncer de revestimento, de tecido de revestimento, seja interno ou externo, ela vai ter a nomenclatura de carcinoma, né? Se for de epitélio glandular, são os adenocarcinomas, diferente do benigno, que é o adenoma. E quando a gente fala de tecidos conjuntivos ou mesenquimais, que são os ossos e articulações e músculos, a gente fala de sarcoma. Então, tanto a gente pode estar falando de um osteoma, que é um tumor benigno, como de um osteosarcoma, que é um tumor maligno. Bem, falando um pouco da epidemiologia, né, segundo a OMS, para 2030, espera-se mais ou menos 27 milhões de novos casos, 17 milhões de mortes e espera-se mais ou menos 75 milhões de pessoas vivas com câncer. Os cânceres continuam sendo a segunda principal causa de morte, perdendo para as doenças cardiovasculares, e isso a OMS ainda não tem uma publicação de fato sobre o Covid, então não se sabe ainda. Os dados que a gente tem até o momento é que segue sendo a segunda causa de mortes no mundo. E no Brasil, o INCA, ele disponibiliza essa estimativa, que é para o triênio de 2020 e 2022, sobre os possíveis cânceres mais incidentes na população, né? Então, o homem é próstata e mulher é mama. Cólon e reto é o mais comum, tanto para homem quanto... o segundo mais comum para homem e para mulher. E falando de homem, de pulmão, estômago e boca. E de mulher, colo de útero, pulmão e tireoide. Esse aqui é um dado interessante que a gente vê que aqui em 1930 as doenças infecto-parasitárias elas eram disparadas as principais causas de mortes, né? E atualmente, na última estimativa, que foi 2015, ela é a última. Consequentemente, o câncer ele era o último em 1930 e hoje ele está se apresentando aqui como o segundo, porque esse amarelinho aqui são de outras causas, né? Então você vê como vem crescendo, né? E como os estudos são tão necessários para esse tipo de população, para tentar, né, se frear essa epidemia, digamos assim. E aí falamos um pouco sobre as questões específicas do câncer propriamente dito. E aí agora a gente tenta entender um pouco o que é emergência, né? A emergência é uma constatação médica, e isso diz-se médico porque é a referência do CREMESP, de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, e exige, portanto, tratamento médico imediato.
Então, nós temos essa escala, que é muito utilizada, né, nas emergências, nas classificações de risco, mas também tem a escala do Ministério da Saúde, que tem 4 pontos. E aí, o que seriam as emergências oncológicas, né? As condições agudas causadas pelo câncer ou pelo tratamento. Isso aqui é muito importante, porque não necessariamente só o câncer que vai levar isso a uma emergência. Às vezes, a questão do tratamento, do quimioterápico, da radioterapia, pode levar um paciente à emergência oncológica, a uma emergência, né, por questões oncológicas. E envolve o risco de vida iminente ou o dano permanente. O objetivo, né, é reverter os casos que estão direcionando o óbito e também melhorar a qualidade de vida e prevenir sequelas. É uma condição clínica, isso aqui é importantíssimo quando a gente fala de emergências oncológicas. Por quê? Todas as emergências elas vão estar caracterizadas em alguma dessas classificações aqui. Ou ela vai ser metabólica, ou vai ser neurológica, cardiovascular, hematológica ou infecciosa, né? E aí, falando aqui, né, importante trazer para vocês o seguinte: você, enfermeiro, médico, fisioterapeuta ou profissional, né, de uma instituição de emergência ou de clínica médica, ou até de terapia intensiva, é importante entender que a emergência oncológica ela pode ser a primeira manifestação do câncer de uma pessoa. Tá? Não necessariamente ela vai chegar numa emergência com sintomas característicos e essa manifestação ela já vai chegar para você e falar que ela não, eu tenho câncer ou não. Pode ser que ali ela venha a descobrir e, inclusive, pode já estar avançado, o que é bem comum, tá? Então, agora, né, a gente vai entrar nas principais emergências oncológicas, né? Então, falando da síndrome da compressão medular, que é a primeira. Bem, então aqui nós temos uma imagem, né, que acredito que fique um tanto mais claro sobre o que é a síndrome da compressão. Mas eu trago esse outro desenho aqui, por quê? Diferente de uma metástase óssea vertebral, a síndrome da compressão medular, ela tem uma característica de se dar justamente nessa região aqui. Ela é uma implantação de uma célula que veio cancerosa de outro lugar e que se implantou aqui, nessa região posterior do corpo vertebral. E aí, ela comprime essa segunda região aqui, que é a parte extradural, e ela comprime de fora para dentro. Ela não ocorre, pode até ocorrer, mas, assim, raríssimo, entra por dentro das meninges, digamos assim. Ela vem sempre por fora da região extradural e comprime a medula. Como a gente pode ver aqui também nessa imagem, isso aqui é um tumor, que costuma ocorrer nessa região aqui, posterior, e comprime a medula. Bem, então a síndrome da compressão, por definição, é definida, né, como a compressão do espaço epidural por uma massa extradural, como foi falado, a partir de fora da dura máter, empurrando as estruturas dentro, né, das meninges, e a máter e a aracnose. Então, a nível de sobrevida, com o paciente que apresenta a síndrome de compressão medular, que não tem um tratamento para a síndrome da compressão, ele tem uma sobrevida de mais ou menos 1 mês, né? Agora, uma vez que ele faça o tratamento, costuma ter uma sobrevida de 3 a 6 meses. E é um prognóstico reservado, é um prognóstico ruim, mas o objetivo diante desses casos, que já são casos avançados, é favorecer a qualidade de vida, né, nesse período. E aí, você, profissional da saúde, conversando com o paciente que esteja diante da síndrome da compressão medular, e aí ele pergunta se ele pode voltar a recuperar a funcionalidade ou coisa do tipo. E como saber, né? Vamos pensar que o paciente chegou
sem déficit neurológico, ele só chegou com dor, tá? Não perdeu nenhum tipo de... não tem nenhum descontrole. Então, ele tem até 80% de recuperar a funcionalidade. Então, se ele tinha dificuldade, se ele não vai deixar de andar, ele não vai perder os esfíncteres, né, o controle dos esfíncteres, e dentre outras coisas. Agora, uma vez que o paciente chegou já super claudicante, mancando muito, já não tem muito controle de bexiga, dos esfíncteres, ou uma dor muito intensa, que a gente caracteriza como uma doença já instalada na medula, ele vai ter 50% mais ou menos de recuperar a funcionalidade. Agora, o paciente que chega ao tratamento já paraplégico, ele tem menos de 5% de recuperar as funções fisiológicas. E aí, falando um pouquinho da fisiopatologia, bem, nós temos aqui um tumor metastático, tá, que está comprimindo a medula. Esse tumor ele se dá nessa região aqui de trás do corpo, no corpo vertebral. E aqui tem uma região que chama plexo de Batson, que é um plexo venoso que fica entre o corpo vertebral e os processos espinhosos. E aí ocorre um tumor, não sei se aqui vai dar para ver, né, essa região preta, essa partezinha mais preta que eu coloquei, é como se fosse um tumor, certo? Uma vez que um tumor ele está comprimindo essa região, consequentemente, isso vai gerar um edema vasogênico, ou seja, o sangue não está fluindo como deve e vai vai levar algumas manifestações. Uma delas é a liberação de neurotransmissores, a outra de citocinas e mediadores inflamatórios, né? Porque o sangue não está passando direito, o retorno venoso não está ocorrendo, e aí ocorre esse processo inflamatório. Consequentemente, o fluxo sanguíneo vai ficar diminuído. Uma vez que eu tenho o fluxo diminuído, eu vou ter hipóxia, inicialmente a hipóxia, consequentemente isquemia. Uma vez que ocorreu isquemia, principalmente a nível neurológico, vai ter o dano neurológico e, por fim, o edema citotóxico. Esse, geralmente, é aquela pessoa que chega com menos de 5% que chega tetraplégico e com menos de 5% da funcionalidade. E também ela pode chegar já com diversas manifestações neurológicas a nível cerebral. E aí, o que é mais frequente? As implantações, né? Coluna torácica, primeiro, né? A lombosacra e a cervical. Falando da torácica e da cervical, é mais comum essas implantações ocorram quando o paciente tem uma neoplasia de mama ou de pulmão, né? Dessa região torácica, porque esse plexo de Batson, ele drena sangue da região torácica. Quando a gente fala de lombosacra, a gente está falando de órgãos pélvicos e membros inferiores, como câncer de próstata, colo de útero e bexiga. E aí, como que são as manifestações clínicas? O paciente ele costuma chegar com dor, tá? Pode ser uma dor, essa dor pode variar, né, de um paciente para outro. E geralmente o paciente ele não costuma chegar com a perda da função. Ele chega com dor, mas ainda chega com as funções preservadas. Essa dor, ela pode ser forte, ela pode ser aguda, né? Pode ter começado inicialmente, mas também pode ser insidiosa. E ela pode ser de forte intensidade. O início, ela pode ter sido inicialmente, tá? O paciente vai chegar para você e vai falar, olha, eu faço um tratamento de câncer, eu comecei com uma dor muito forte há poucos dias. Só que ele também pode falar para você, eu tenho síndrome de compressão, não sentia muita dor, mas conforme o tempo foi passando, essa dor foi aumentando, né? Então ela também pode ser gradativa. E aí, quais são os sintomas, né? A dor que não passa por nada. Então, qual é a diferença disso, por exemplo, para uma doença de disco, tá? Uma discopatia. E a discopatia, quando deita, melhora, quando fica em pé, a pessoa ela consegue arrumar uma posição que melhore. Na síndrome da compressão, não. A paciente não tem posição que ajude. Pode ser
uma implantação por metástase vertebral, tá? Que ocorreu a lise óssea, e que isso deve-se ficar atento, tá? Os profissionais, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, tem que ficar atento se não teve a lise vertebral, de corpo vertebral. As dores irradiadas, tanto para membro inferior quanto para membro superior. A alteração motora, tá? O paciente começa a ter dificuldade para andar, coisa do tipo, pode ser uma manifestação. As manifestações sensoriais, principalmente o tato, quando vai falar de outras alterações, isso aí já são casos mais graves, tá? Mais avançados. E as autonômicas, né? O paciente começa a perder controle de bexiga, de esfínteres anais e, enfim, já são casos mais graves. E o diagnóstico, né? O diagnóstico é por ressonância magnética de toda a coluna. Por quê? 1/3 dos pacientes apresentam lesão em mais de um nível, né? Além de ser o exame mais sensível. Quando a gente fala de raio-x, que é mais próximo da realidade, né, do Brasil, ele tem uma especificidade muito baixa. Então, o médico, principalmente o ortopedista, né, ele tem que ter uma visão muito apurada, né, e correlacionar muito bem com a clínica para diagnosticar se isso é, de fato, uma síndrome de compressão medular e saber pedir o posicionamento correto do raio-x. Além disso, pode ser feita uma cintilografia óssea, o PET scan, e o paciente que chega sem diagnóstico, como foi falado lá no início, o paciente que fala que até hoje nunca não sabe de nada, de câncer, de nada, pode ser feita uma biópsia. Plano de tratamento. Pensou em tratamento corticoide, né, para tentar diminuir o tamanho desse tumor, tá? Inicialmente, descomprimir, aliviar a dor desse paciente. Mas pode ocorrer a radioterapia em de 2 de 3 casos, né, 2/3, e a descompressão cirúrgica. A descompressão cirúrgica, ela tem critérios, né? Então, se o paciente está com uma paraplegia menos de 48 horas, ele é elegível. Tumor que não é sensível à radioterapia, ou seja, não adianta fazer a radioterapia para ele que não vai melhorar. Então, ele é elegível para cirurgia. Sem lesão no sistema nervoso central, se a compressão for em um nível só, se for em vários níveis, não tem muito sentido, né? Se tiver boas condições clínicas e uma expectativa de vida maior que 3 meses. Então, falando de cuidados, né? Isso daqui envolve a equipe multi, principalmente a família, falando da remoção de barreira. Então, orientar o paciente, evitar subir escada. O paciente não pode ficar subindo escada. Se possível, providenciar uma cadeira de rodas, principalmente a depender da lesão, a depender da intensidade dos sintomas. Tentar, né, evitar que esse paciente, conversar com ele, para ele evitar lugares íngremes. Tem pacientes que, principalmente na oncologia, que são pessoas muito pobres e que moram em morros, em lugares que são subidas, são muito íngremes. Então, tentar remover, né, essa barreira e deixar sempre os utensílios diários sempre muito próximo, que ele não precise se esticar muito, como a gente vê nessa imagem. Quanto à assistência, né, agora intra-hospitalar, preservar a medula, notificar e registrar, é claro, imediatamente ao enfermeiro e ao médico a dor, acompanhar as respostas aos analgésicos, manter a mobilização. Isso aqui é importantíssimo, a presença do fisioterapeuta para orientar a mudança de decúbito em bloco, não simplesmente se virar, se torcer quase. Se atentar para o risco de queda, isso daqui envolve a equipe multi também, principalmente na locomoção e na transferência. Aproximar os objetos de uso pessoais, para o paciente realizar o seu autocuidado, isso a gente está falando a nível hospitalar, e manter grades suspensas. O paciente com síndrome de compressão, ele costuma se sentir bem, ele acha que ele pode levantar e andar tranquilamente, que ele não está sentindo nada. Então, é importante que as grades estejam suspensas. Os efeitos secundários ao tratamento. Se ele fizer uso de corticoide, avaliar, comunicar e registrar.
Sangramento, lesão ou manchas branca na cavidade oral, isso daqui é importante, a presença do dentista. Nível de consciência por hiperglicemia, alteração de comportamento ou insônia. No caso de radioterapia, se ele fizer presença de eritema na área irradiada, paciente que faz radioterapia apresenta muita radiodermite, tá? Orientar a manter a área limpa, seca e livre de roupas compressivas. Exposição ao sol, pelo menos 1 ano sem exposição ao sol, principalmente na área irradiada. Até porque o paciente que faz radioterapia queima, tá? Se ele se expõe ao sol, ele literalmente queima, ele começa a sentir dor de queimadura. E se atentar para episódios de náusea, vômitos e anorexia. Enquanto a atenção ao binômio paciente e família, estimular o paciente e sua família a expressar as necessidades e medos, orientar, isso aqui, né, assistente social, psicologia tem que estar muito presente, orientar quanto à necessidade de restringir a mobilização, isso aqui também é muito importante. Se o paciente tiver com incontinência, ajudar na higienização ou ensinar, né, como realizar os seus cuidados, e envolvê-los no autocuidado, como a alimentação e a higienização. Bem, então aqui a gente falou um pouquinho, né, das principais características da síndrome da compressão medular. E aí, então vamos lá, né? O link já tá aí, Jorge? Link? Sim, já foi disponibilizado. Okay. Vou colocar de novo aqui. Para quem tiver aí atento, né? O link para o certificado já está disponível no site e vai ficar disponível até 9 horas. Tudo bem? A ideia é o pessoal recortar o link, guardar e prestar atenção no conteúdo, que a gente vai deixar o formulário até 9 horas. Então não precisa se preocupar. Exatamente. Então vamos lá. Agora a gente vai falar da síndrome de veia cava superior. Bem, então a síndrome da veia cava é um diagnóstico clínico, tem achados físicos ocasionados pelo fluxo de sangue da veia cava superior. A obstrução vai engurgitar as veias colaterais do tórax, da cabeça e do pescoço e vai produzir sintomas clássicos. A gente vai ver mais à frente. E aí eu trago uma curiosidade, né? Que ela foi descrita pela primeira vez por William Hunter, em 1757, em um paciente portador de aneurisma de aorta por sífilis. E aí a pessoa pergunta, mas o que tem a ver aneurisma de aorta por sífilis, né? Então, vamos lá, relembrando a anatomia. Nós temos aqui as veias jugulares, né? A veia tronco braquicefálico, direita e esquerda. Aqui nós temos para cá a veia axilar, a basílica e a cefálica. E aqui nós temos no nosso lado esquerdo a veia tronco braquicefálica um pouco maior do que do lado direito. Isso por quê? Porque ela tem uma drenagem maior das veias colaterais do tórax e ela drena o sangue da laringe e da tireoide. Isso vai ser importante mais para frente para a gente entender alguns conceitos. Então vamos pensar que aqui iniciou um processo tumoral, tá? Então, ela vai começar a comprimir justamente essa região aqui, né? E aí, a gente vai ter essa situação, tá? Aqui, não sei se vocês conseguem ver, nós temos um tumor, tá? Que está comprimindo a veia cava, está comprimindo a veia tronco braquicefálico e, consequentemente, vai levar a essa distensão das veias axilares e jugulares. E também os colaterais anteriores, posteriores, isso aqui vai tudo ficar distendido. Consequentemente, vai levar a uma pletora facial, essa região vai toda ficar edemaciada e vão apresentar os principais sintomas, né? Os sinais e sintomas. Aqui é uma imagem típica de síndrome de veia cava superior, né? Que são essas veias super sobressaltadas no tórax e pode chegar até o abdômen, como a gente vê aqui em casos mais graves, né? Essa daqui também é o mesmo paciente
E, além disso, acabou que aqui não aparece muito, mas essa região ela fica muito avermelhada, né? E edemaciada também. E aí falando da etiologia da síndrome de veia cava, ela pode ser por 3 mecanismos, né? Por compressão, por trombose ou por invasão. A compressão é justamente a compressão desse tumor externo, fora do vaso sanguíneo, que vai comprimir o vaso. Então, é o mecanismo mais comum, né? E pode ser pelo tumor ou pode ser por um linfonodo aumentado nessa região aqui do tórax. A trombose, né? A trombose atualmente ela vem tendo uma importância um pouco maior, porque pacientes com o câncer, né, que faz o tratamento oncológico, eles têm a característica de usar catéteres centrais, né? E aí acaba pela compressão extrínseca e a associação do catéter central acontecer a compressão por trombose. E aí, raramente é por invasão, quando o tumor ele adere à parede do vaso sanguíneo, da veia cava, e consegue adentrar o vaso. E aí, quando a gente fala sobre o aneurisma de aorta, foi justamente porque quando a aorta fica do lado da veia cava, né? E quando esse aneurisma se deu, começou a comprimir a veia cava. A princípio não foi por tumor, foi simplesmente por esse edema, né? Por esse saco que foi criado pela aorta, que comprimiu a veia cava superior. E aí levou o nome dessa síndrome, que hoje em dia é mais comum nos tumores. Bem, então falando dos sinais e sintomas. Vai ter, após a compressão do tumor, obstrução da veia cava superior, consequentemente, diminuição do fluxo sanguíneo, vai ter a estase venosa e vai aumentar a pressão naquela região. Uma vez que a pressão está aumentada, vai levar ao edema facial e da região superior aqui do tronco. Vai ter a pletora facial, que é aquela face avermelhada, dor de cabeça, sinais de hipertensão intracraniana e o edema de laringe, que a veia troncobraquicefálica do lado esquerdo, ela drena o sangue da laringe. E aí, tentando, né, aliviar essa compressão, o próprio organismo, para compensar, joga esse sangue para as veias ázigos mamárias, interna, esofagianas e torácicas laterais, e, consequentemente, aparece aquelas veias colaterais proeminentes, né? E, principalmente, vão ficando cada vez maiores quanto mais tempo passa, quanto mais crônico os sintomas. Quanto à intensidade, isso daqui é um dado a nível de curiosidade, né, que pode ser rápido, né, que são aqueles sintomas mais intensos e muito comum em tromboses, né? Trombose rapidinho vai comprimir. E lento, que geralmente o paciente não tem sintoma ou sintomas bem básicos, que são mais comuns nos tumores. Só que, o que é importante entender aqui? Que pode ser uma evolução lenta, mas que de repente causar uma trombose por conta de um acesso. E aí a intensidade ela vai ser mais rápida. E aí o quadro clínico, né? Vai ser o edema facial, e a pletora também, aquele rosto inchado. O edema de membros, principalmente membros superiores, inferiores é um pouco mais difícil. Edemas e dificuldades na região da garganta e do pescoço. Então, dificuldade de fala, dificuldade de deglutir, dor ao falar e ao deglutir, e a dificuldade de ficar deitado. A pessoa não consegue ficar deitada. E aí, os outros sintomas, né, podem ser a cefaleia, o aumento da pressão, e esses outros sintomas, eles são mais característicos de quando são mais graves, né? Que são a confusão mental, a hipertensão intracraniana, a pletora facial, a distensão das veias do pescoço e tórax, a tosse
né, por conta da compressão da região da laringe, por edema vasogênico, e a disfagia. E aí, né, a gente fala, Chiquinha quer fazer uma observação. O que o paciente ele vai relatar? A piora quando o paciente deita e melhora quando levanta. É um dos principais relatos. Outra coisa que é importante saber, que a cefaleia pode cursar com náusea e vômitos, né, a nível do sistema nervoso central, e que em casos graves pode evoluir com herniação cerebral a partir do forame magno, tá? Porque quando a gente pensa na teoria de Monro-Killer, né, o cérebro, a calota craniana, ela é um equilíbrio entre massa encefálica, sangue e líquor. Uma vez que ocorre um desequilíbrio e começa a pressionar muito, pode levar a uma herniação cerebral, sim, tá? Então, isso daqui é uma frequência, né, dos principais, de como o paciente ele costuma se apresentar numa emergência. Geralmente, ele tem um impacto funcional leve, tá? Então, é aquela pessoa que ela começa a apresentar dificuldade de respirar, pequena, né, dificuldade de fala, começa a apresentar uma leve falta de ar, tá? Mas, no geral, são esses. E também o leve, que pode ser só o edema, cianose pletora, mas não causa impacto funcional. E aí, falando sobre a investigação. Primeiro de tudo, o laboratório. Hemograma, né? A função renal, por quê? O principal exame para síndrome de veia cava, um dos principais, pode ser os exames de imagem. E aí é necessário que seja feito com contraste. Então tem que avaliar a função renal e o coagulograma. A imagem, né, inicia com raio-x, diferente da síndrome da compressão medular. O raio-x aqui ele já dá uma sugestão do que pode ser. Então, em 85% o raio-x vai ter uma alteração sugestiva, 64% vai apresentar um alargamento mediastinal e 25% já pode chegar com derrame pleural. Aí aqui eu trago uma imagem para vocês, não sei se vocês vão conseguir compreender, mas fica bem claro aqui, ó, uma imagem que não tem a síndrome da veia cava superior, e aqui é facilmente visualizado um tumor nessa região aqui mediastinal, né? Só a nível de curiosidade também, como o raio-x ele consegue ser bem sugestivo. E aí, uma vez que foi feito o raio-x, esse raio-x foi sugestivo de síndrome de veia cava. Pede-se uma tomografia de tórax com contraste, né? E aí, caso o paciente não possa receber o iodo, caso ele tenha alergia, tenta-se uma ressonância de tórax, tá? E a venografia, geralmente, depois que é feito a tomografia, e se vê que é possível colocar um stent para abrir esse vaso, então faz a venografia. Tanto a nível de trombose, quanto se for para implantar um stent. E aí, o tratamento, né? O manejo vai depender da gravidade dos sintomas e da histologia da doença, e vai variar de acordo com a causa. Também, falando basicamente, os tipos de cânceres mais comuns que causam a síndrome de veia cava, que é o câncer de pequenas células de pulmão. Então, nesse caso, faz a quimioterapia, se não responder, faz a radioterapia. O câncer de não pequenas células, esse câncer é um tipo de câncer superagressivo. Então, a radioterapia ela vem com o objetivo de controlar sintomas, tem um objetivo curativo, tá? O linfoma não Hodgkin, né, se for muito extenso, se for muito volumoso, faz uma radioterapia, mas a quimioterapia ela é o suficiente, se não for tão grande. E se for trombo, né, fibrinolítico, tirar o catéter, caso tenha, e anticoagular, e fazer o stent para alívio imediato. E aí os cuidados, o profissional que está lá na unidade hospitalar e recebe esse tipo de paciente. Manutenção de via aérea, né? Elevar a cabeceira, repouso no leito e oxigênio, se for necessário. Acesso venoso,
evitar os membros superiores, tá? E priorizar o acesso com ultrassom. E também evitar ferir a pressão arterial no membro. A educação em saúde, daqui falando da equipe multi, tá? Quando retornar ao serviço de emergência, como ele identificar sinais de infecção, né? E principalmente aferir a temperatura diante de qualquer alteração. O anticoagulante pode ser varfarina, aspirina, clopidogrel, isso vai depender da instituição. E aí cabe ao profissional orientar os sinais de sangramento. O farmacêutico tem uma função muito importante, e sobre a importância da realização de exames de sangue. Bem, quanto ao equilíbrio hidroeletrolítico, né, a hiperidratação pode exacerbar os sintomas devido ao sangue, esse volume não está chegando ao coração e não está sendo distribuído. Então, ele vai se manter nos membros superiores. Evitar elevar os membros inferiores, porque vai também aumentar o retorno venoso. Monitorar os sinais vitais e o nível de consciência, principalmente se tiver suspeita de edema de laringe ou edema cerebral. E tentar reduzir a ansiedade, com ambiente calmo, com ambiente tranquilo, realizando as técnicas de relaxamento, com medicações analgésicas e calmantes se necessário. Bem, então, fomos, né, a síndrome de veia cava, agora a gente vai entrar na síndrome da lise tumoral. Aqui já começa a ficar um pouco mais complicado, né? Então, o que seria a síndrome da lise tumoral? É a destruição maciça das células malignas e a liberação do seu conteúdo no espaço extracelular. Então, basicamente, uma célula cancerosa morreu, né, teve a lise, foi liberado os produtos. Esses produtos caem na corrente sanguínea e gera anormalidades metabólicas. Quais seriam essas anormalidades? A hiperuricemia, ácido úrico alto, fosfato alto, potássio alto e o cálcio baixo. E a gente vai entender por quê. O resultado disso pode ser a lesão renal aguda, insuficiência cardíaca, pode reter volume, pode ter efeitos neurológicos e musculares. Então, falando da fisiopatologia, a síndrome de lise tumoral ela pode ser induzida, né, que geralmente é até 7 dias e é quando o paciente faz o uso de quimioterapia. Então, ocorre a lise celular, né, porque o objetivo é justamente esse, que mate a célula a célula cancerosa. Só que o conteúdo intracelular ela é jogado para o meio extracelular. Então, o potássio é jogado, o ácido úrico, que é a degradação dos ácidos nucleicos, né, do DNA, também é jogado, e o fosfato também. Só que o fosfato ele é 4 vezes mais abundante numa célula neoplásica do que numa célula normal. Então, e o fosfato e cálcio brigam por espaço. Se eu tenho 4 vezes mais fosfato, consequentemente, eu vou ter uma hipocalcemia, porque eles vão brigar por um espaço e o fosfato vai ganhar, porque ele está em maior número, digamos assim. Só que a síndrome de lise tumoral também pode ser espontânea, né? Mesmo quando a pessoa não fez o uso de quimioterapia. Não necessariamente o fosfato vai estar alto, tá? Porque o corpo reabsorve esse fosfato que for jogado na corrente sanguínea, só que o ácido úrico vai estar sempre alto, né? Isso é mais comum nos grandes tumores, tá? Que por aquele mesmo mecanismo que foi falado no início, ele não consegue criar o seu microambiente tumoral. E falando de cada um, né? A hiperuricemia ela vai ocorrer por quê? Então, o ácido úrico ele vai ser o produto do catabolismo das purinas, né? As purinas elas vão ser a gente tem as bases nitrogenadas, a timina, a guanina, e uma vez que elas são degradadas, elas são jogadas na corrente sanguínea, né? E aí, eu tenho as purinas, eu tenho a hipoxantina, a xantina e o ácido úrico. O ácido úrico, a purina, a partir da xantina oxidase, ela vai se tornando hipoxantina, depois xantina, até chegar ao estado de
de ácido úrico. Só que o que vai ocorrer aqui, né? Isso aqui é o processo normal, tá? Só que o paciente, quando está com a hiperuricemia, o ácido úrico ele não é eliminado, ele não é solúvel, tá? Então ele fica na corrente sanguínea. Por que isso aqui é importante entender? Porque a parte da hipoxantina e da xantina vão ser os pontos-chave para a gente compreender o tratamento, né? E o ácido úrico, qual é a forma de solubilizar ele? Tornando ele em alantoína. Bem, a gente vai ver um pouco mais à frente. E aí, o fósforo, né, ele é 4 vezes maior na célula neoplásica, né? E o risco, a preocupação com o fósforo alto é quando o fosfato, o cálcio também está alto, tá? Se o cálcio tiver maior, se a gente faz uma soma de cálcio versus potássio, né, uma multiplicação. Se der um resultado maior que 60 miligramas por decilitro, pode levar a uma lesão renal. Na verdade, leva a uma lesão renal pela deposição dos cristais, tanto de fosfato quanto de cálcio nos túbulos renais. E aí, essa é a principal causa, né, de lesão renal aguda, quando tem a síndrome da lícito moral. Se esse cálculo ele chegar a maior que 70 miligramas por decilitro, o paciente já tem indicação de diálise, e se precipitar no coração, pode levar a arritmias. E aí, como eu falei antes, o fósforo em excesso ele vai quilar o cálcio, ou seja, ele vai tirar íons de cálcio e vai levar à hipocalcemia. Só que, e aí a pessoa pergunta assim, mas se o fósforo está alto, consequentemente vai ter uma hipocalcemia, por que eu tenho que me preocupar? Eu teria que me preocupar em alguma outra situação? Sim, os renais crônicos, tá? Porque eles repõem cálcio ambulatorialmente, ou seja, o organismo está expulsando o cálcio, só que essa pessoa está repondo, ou seja, os níveis de cálcio vão continuar altos e o de fosfato também, de fósforo também. Além disso, se preocupar com pacientes de mieloma múltiplo e de metástase óssea por ação dos osteoclastos. E aí, falando do potássio, né? O potássio a gente tem que ter principal atenção ao coração, né? Então aqui a gente vê uma onda, um traçado eletrocardiográfico normal. E aí, conforme vai ficando mais alto, a gente vai ver uma onda T apiculada, depois a gente vai ver uma onda P mais achatada, depois vai criando essa aberrância, né? E por fim acaba um traçado que parece mais um ataque ventricular sem impulso, né? Mas que na verdade isso daqui é uma hipercalcemia causada por hiperpotassemia causada pela síndrome da lícito moral. E aí as manifestações clínicas, elas podem vir como um todo ou a partir das principais alterações, né? Então, quando é por ácido úrico alto, a urina vai estar turva, pode ter dor nos flancos, na região dos flancos, pode ter insuficiência renal e dores nas articulações, né, de pés e pernas, que é a gota. A hiperfosfatemia são sintomas mais gastrointestinais, né, e musculares. No caso da hiperpotassemia, são também, só que a preocupação aqui são as alterações cardíacas. E no caso da hipocalcemia, são as alterações neurológicas. Tá? Muitos sinais são comuns, a grande maioria deles, só que tem sempre um ponto que a gente tem que focar, né? E no caso da hipocalcemia, são as alterações neurológicas, tá? E aí, como que eu sei o risco do meu paciente? Claro que eu não vou falar esse algoritmo todo, vou tentar trazer um exemplo aqui para vocês. Então, o que seria um paciente de alto risco? Linfoma de Burkitt e leucemia aguda com leucócito maior que 25 milímetros cúbicos. Esses são aqueles pacientes que têm principalmente linfoma de Burkitt, que tem que ter máxima atenção. E aí, trazendo esse outro exemplo, tem uma proposta, né, definida por Cairo Bishop, que estabelece essas entidades clínicas. A síndrome de lícito moral laboratorial, que são 2 testes alterados, laboratoriais, né, e a clínica, que é um parâmetro clínico alterado. Então, isso acaba sendo muito vago. Vamos trazer aqui um exemplo para ver se fica mais claro.
tá? Você é o enfermeiro, o médico, o profissional da saúde de uma emergência e está vendo o exame de um paciente que está com ácido úrico maior que 8 e potássio maior que 6. Ou seja, ele já pode começar a se caracterizar, já pode começar a aumentar a suspeita, porque ele já tem 2 critérios laboratoriais. Só que esse paciente, ele apresentou uma alteração no eletrocardiograma, uma arritmia cardíaca. Então, aqui o paciente pode ser diagnosticado com a síndrome da lise tumoral, porque ele tem 2 critérios laboratoriais e 1 critério clínico, tá? Só que, além disso, tem essa outra classificação, que é um aumento de 25% nas 24 horas. E aí eu trago outro exemplo, tá? O paciente, 10 horas da manhã, ele deu entrada com 8,2 miligramas de ácido úrico. 3h30 da tarde, ele faz um novo exame e ele está com 10,3, ou seja, já tem mais de 25% desse valor, que seria 10,2. Então ele também pode ser diagnosticado com a síndrome da lise tumoral. E aí, como que trata, né? Primeiro, medidas profiláticas. E para isso, tem que conhecer as condições que favorecem o surgimento. E quais são essas condições? Aplasia de sangue, lembrando que linfoma e leucemia. Os altos níveis de HDL, né, embora tenha que ser maior que 50, quando a gente começa a pensar em 240, por aí, já está alto. E se tiver função renal comprometida. Como que eu posso fazer a prevenção, né, da síndrome da lise tumoral? Hidratação venosa, isso antes de começar no processo de uso de quimioterapia, e o uso de medicamentos, que a gente vai ver mais à frente. E aí, a hidratação? Vão ser 24 horas, de 1 a 2 dias antes do tratamento e 3 dias após. O objetivo é aumentar o volume intravascular e solubilizar esses produtos e diminuir a concentração desse soluto nos néfrons distais. O objetivo, né, é o débito urinário a 100 ml hora, maior ou igual a 100 ml hora, e isso, é claro, se não tiver limitação cardíaca. E aí, agora a gente entra naquela explicação lá da degradação dos ácidos nucleicos, né? Então, vamos lá. Eu vou começar, o ácido úrico, ele vai começar a se degradar em hipoxantina, né? E depois em xantina. Sendo que essas duas apresentações, elas são solúveis, né? Então elas são facilmente eliminadas pela urina. Então, o paciente, quando está com ácido úrico elevado, mas não tão elevado, utiliza-se o allopurinol, que ele vai inibir justamente a xantina oxidase, ou seja, ela não vai permitir que a hipoxantina se torne xantina ou que a xantina se torne ácido úrico. E com isso, ela vai ser mais facilmente eliminada. Só que aí, diante do caso a qual o ácido não conseguiu reverter aqui a ação da xantina oxidase depois da forma de xantina, forma-se então o ácido úrico. O ácido úrico, ele não é solúvel, tá? Então, a única maneira de solubilizar o ácido úrico é com uma medicação que se chama rasburicase, que ela vai, a partir da urato-oxidase, transformar o ácido úrico em alantoína. Essa forma, né, ela já é facilmente eliminada, solubilizada, né, ela é mais fácil de solubilizar na corrente sanguínea, só que é uma medicação bem cara, tá? Então, é um análogo da xantina, que reduz a transformação de xantina em ácido úrico, bloqueia a ação da xantina oxidase, diminui o nível de ácido úrico e a profilaxia 2 dias antes e 3 dias depois. Então, a rasburicase, ela vai diminuir o ácido úrico e a deposição de ácido úrico a nefropatia por deposição de ácido úrico. E aí,
o que ela vai fazer? Ela vai transformar essa apresentação final, que é o urato, em alantoína. Uma vez que ela está na sua forma de alantoína, ela é bem mais solúvel, então ela vai ser mais facilmente excretado na urina e vai diminuir os níveis séricos. Geralmente, em 4 horas já começa a ter uma redução, tá? Pacientes de alto risco, usando o rasburicase mais o alopurinol por 3 dias, têm apresentado bons resultados. Isso daqui é uma soma padrão, né? Mas o ideal é que seja personalizado a cada paciente. Isso daqui é só uma alteração nesse gene, que uma vez que tem uma alteração no G6PD e ocorre o uso do rasburicase, pode levar a hemólise extravascular grave. E aí as principais alterações eletrolíticas, não vou me aprofundar, né, sobre a normalidade e o manejo, e os cuidados na síndrome da lise tumoral. Bem, administra os fluidos para garantia de diurese, administrar diurético, de acordo com a prescrição médica, corrige os desequilíbrios eletrolíticos, mensura diariamente o peso do paciente, tá? Para saber se não tem sobrecarga hídrica, sobrecarga de fluidos, avaliar a função renal, educar os pacientes para prevenir a síndrome, avaliar o sistema gastrointestinal e renal e promover o repouso. Além disso, principalmente se o paciente estiver na terapia intensiva, realizar o balanço hídrico rigoroso, fazer as medicações de acordo com o quadro clínico, né? Monitorar as funções cardíacas e neurológicas, evitar, né, orientar o paciente a não ingerir alimentos ricos em potássio. Então, aqui a gente tem que ter a ação da nutricionista em explicar, da nutricionista em explicar quais são os alimentos ricos em potássio, né, e medicamentos que possam causar insuficiência renal. Importante que o farmacêutico também esteja presente nesse momento. O eletrocardiograma, né, o paciente que já tem a hipercalemia, fornecer apoio emocional, dar suporte se tiver convulsão ou parada cardíaca, e fornecer suporte respiratório. Passando aqui para lembrar mais uma vez, né, para vocês, antes de ir para a próxima. Até aqui tá tudo certo aí, Jorge? Tá tudo ok. A gente tá com o tempo já estourado, mas o pessoal tá aguentando o conteúdo muito bem por enquanto. Tá. Tem quantos minutos aí? A gente já chegou a 1h03. Tá, então vou tentar correr aqui. Bem, então a neutropenia febril, né, são um tipo de glóbulo que ataca a bactéria no sangue. Isso daqui são as referências, né, mais comuns, aceitas. E o que seria a neutropenia febril? Né? Entre a contagem de 1.000 a 1.500 células por metro cúbico. A grave, quando as células estão maiores que 500 milímetros cúbicos e tendendo a diminuir nas próximas horas. E ela vai ser profunda quando tem menos de 1.000 células. E não se espante, porque paciente oncológico apresenta menos de 1.000 células brincando, principalmente se for após quimioterapia. E aí tem a temperatura axilar, a febre da neutropenia febril é a temperatura de 37,8 por mais de 1 hora ou de 40 graus em uma única vez. O paciente chegou e falou, tive uma febre de 40 graus, ele já pode ser caracterizado com neutropenia febril, se somado aos exames. A aferição axilar é pouco recomendada, porque pacientes oncológicos, muitos são raquíticos, né? Então cria aquele vão na axila. A epidemiologia. Bem, 80% costuma ser da flora do próprio paciente, e as principais bactérias são as gram-positivas. A Staphyloepidermidis, a Staphylo aureus e os Streptococcus são as principais, só que tem uma característica importante. Embora elas sejam as principais,
A Chiquinha quer fazer uma observação. E as gram-negativas, principalmente a pseudomonas, elas são associadas a infecções mais graves, tá? E aí, falando um pouco dos fungos, né? Paciente neutropênico febril que tem a infecção fúngica, ele costuma ter um alto risco. Ele é um paciente de alto risco, mas o fungo geralmente não é a primeira causa de febre. Geralmente ela aparece mais tarde e pode ser precoce ou antes da QT inicial. Às vezes o paciente inicia a QT, mas ele já está invadido com com o fungo, né? E aí, os fungos mais comuns são a Cândida e o Aspergillus. A Cândida, ela está mais associada ao catéter central, e ela pode causar a candidíase disseminada. E aí, bem, a quimioterapia ela não é seletiva, né? Então ela age em células de rápida multiplicação, como as do bulbo capilar, por isso que pacientes apresentam a alopécia, né? As células do sangue, por isso que o paciente fica neutropênico com as células de defesa bem baixas, e as mucosas. E aí, tem a baixa da imunidade e quebra da barreira mucosa, somado à alteração da imunidade pela própria neoplasia, vai favorecer tanto a infecção quanto a neutropenia. E aí, os efeitos da QT sobre a mucosa vai diminuir os neutrófilos, né? Porque ainda mais que o paciente que tem neutropenia febril costuma ser pacientes da hemato, vai alterar ou pode alterar a função dos neutrófilos ou das mucosas e, consequentemente, as bactérias endógenas do próprio paciente vão sair de onde ela vive para a corrente sanguínea, ou, né, levando à infecção. E aí, né, é importante lembrar desse filme, que esse garoto vivia dentro de uma bolha porque os pais tinham medo dele se infectar com alguma coisa, sendo que, na verdade, nesse caso, não é necessário, porque a maioria das infecções são pela própria flora do paciente, e não de flora externa, né? E aí, quanto ao quadro clínico, a febre, principalmente se teve que ter a menos de 6 semanas, os sintomas de infecção, né, ou a febre única. Às vezes o paciente não está com sintomas muito infecciosos, só com a febre, sendo que isso é porque o sistema, a resposta inflamatória desse paciente, ela está diminuída. Então, não necessariamente o paciente com pneumonia vai apresentar aquela tosse, ou o paciente com infecção de trato urinário vai apresentar piúria. Então, tem que ficar atento, porque a febre do paciente neutropênico pode ser uma infecção bem séria. E aí, como eu confirmo, né? Trago aqui, isso daqui não é brincadeira, não é zoeira. Literalmente, um paciente com praticamente zerado de neutrófilo, tá? 0,2, levando em consideração que o ideal é maior que 1.500. E aí fez o hemograma. Acusou a neutropenia febril, avalia a gravidade, faz a história clínica detalhada e o exame físico completo. O exame físico com sinais vitais, avaliação de catéter e avaliação da mucosa. Avalia a função renal e hepática, colhe hemocultura. 2 pares diferentes, né, de cada sítio. E, quanto ao catéter venoso de longa permanência, se ele estiver infectado, tem que retirar. Por quê? O crescimento no catéter venoso central, ela começa pelo menos 2 horas antes, quando a gente fala da infecção periférica, tá? E aí a urocultura, o raio-x de tórax, ou a pesquisa, caso o paciente tenha diarreia, da toxina de Clostridium. E aí, falando só dessa escala aqui, é uma escala para identificar o paciente que tem um alto risco ou baixo risco. Se ele está com um score maior que 21, maior ou igual, então ele tem um baixo risco. O paciente com baixo risco tem uma mortalidade de 5%. Só que, se o score for menor que 15, essa mortalidade pode chegar até a 40%. Então, é importante que tenha esse score na unidade de emergência ou de terapia intensiva. Tratamento, né? O paciente deu entrada na emergência, antibiótico empírico, tá?
que pode ser, geralmente é feito com cefepime, mas também pode ser o tazocin. O carbapenêmico vai ser um pouco mais à frente. Mas e a vanco, né? Só se tiver estabilidade hemodinâmica, se já foi positivo para cultura de granida positivo, se tem pneumonia ou se teve uma mucosite grave. E aí a gente traz um esquema, o paciente deu uma entrada, inicia cefepime empírico, tá? 3 dias depois, continuou com a febre, entra com a vanco. Passou 4 dias, tira o cefepime, continua com a vanco e entra com o carbapenêmico, né? O ertapenem, enfim. Agora, passou 5 a 7 dias e não melhorou, aí pode associar ao antifúngico, né, e procurar outro foco, porque muito provavelmente não é uma infecção bacteriana. E aí, quando que eu vou suspender o antibiótico, né? Uma vez que eu sei qual é o foco, né? Então eu vou esperar ali o tempo do antibiótico até suspender. E se não for definido, eu vejo se o paciente ficou 2 dias sem febre, ou se os neutrófilos maior que 500 em 2 exames, pode suspender também. E aí os cuidados, né? Avaliar o conhecimento do paciente, fatores de risco, o tipo de câncer, avaliar o bem-estar psicossocial e o estilo de vida, atentar para manipulação de catéter, higienização das mãos e evitar lugares fechados. Para prevenir, né? Observar se o paciente usa o granuloquine, principalmente no primeiro ciclo de QT, orientar os pacientes e os familiares sobre a importância da higiene das mãos e oferecer a pacientes uma educação tangível. Quanto ao manejo, antibiótico terapia empírica em até 1 hora, amostra de hemocultura e urina, avaliar o antibiótico, rastreio precoce de sepse, o curativo, trocar, se estiver totalmente implantado, a cada 7 dias e instruir os pacientes, os familiares, no cuidado ao domicílio e, caso para a equipe de enfermagem, né, promover a qualificação desses profissionais. Bem, agora chegando na última, né, que é a hipercalcemia maligna. Esse aqui é um pouquinho mais rápido, tá? É emergência oncológica, mais comum, tem um prognóstico bem reservado, né? Uma mediana aí de 30 dias, não é um bom prognóstico, tá? Costuma ocorrer em 80% dos casos, esse prognóstico é ruim, e é mais comum em tumores sólidos, né? Como os de mama, de pulmão, linfoma e mieloma múltiplo. O diagnóstico é confirmado após o nível do PTH-RP, né? A gente vai ver um pouco mais à frente. Então, falando um pouco da fisiologia, eu tenho a hipocalcemia, né? E as paratireoides vão estimular o osso a reabsorver cálcio, os rins a ativar a vitamina D, aumentar a reabsorção de cálcios e diminuir a absorção de fosfato, e o intestino aumentar a absorção de cálcio e fosfato, tá? A partir da vitamina D. E aí são 3 mecanismos, mas a gente vai falar desse principal aqui, que é sobre o peptídeo relacionado ao paratormônio, que ocorre em 80% dos casos. Ele vai fazer o quê? Ele vai chegar nos osteoblastos, né, no precursores, né, e vai avisar, digamos assim, vai chegar para ele e vai falar, olha, tira o cálcio do osso e joga para a corrente sanguínea. Basicamente vai ser isso que ele vai falar. Então, mas vai falar para os osteoclastos imaturos. Quando eles se ativarem, eles vão começar a comer o osso, né, e liberar o cálcio na corrente sanguínea. E aí, bem, as manifestações clínicas. Desidratação, sede, coceira, náusea, vômito, constipação, dor abdominal, dor no osso, micção excessiva, confusão mental e hipertensão. O diagnóstico é clínico, através dos sintomas e dosagem de cálcio, fósforo e o PTH, o paratormônio. E os valores
geralmente que classificam em leve, moderado e grave. O leve, entre 10 e 12, o moderado de 12 a 14 e grave quando está maior que 14. Então, a estratégia de fosfanato, né, principalmente, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, o zometa, e como componente-chave, hidratação para liberar esse cálcio na urina. O ideal é que seja de 200 a 500 ml hora, dependendo do nível de hidratação, e sempre priorizar os diuréticos de alça. Os diuréticos tiazídicos, eles devem ser evitados, porque costumam agravar. Então, hidroclorotiazida, nem pensar. E aí, a gente fala o quê? De furosemida, tá? Embora ela não tenha um resultado fidedigno, uma recomendação fidedigna, não se pode deixar um paciente encharcado, né? Então, faz o uso da furosemida quando esse paciente está diante de uma hipercalcemia maligna. E aí, falando dos bifosfanatos, o mais comum utilizado é o zoledronato, né? Que todos eles têm basicamente a função de inibir a reabsorção óssea de cálcio. Então, o zometa, ele acaba sendo mais utilizado porque ele é um pouco mais barato e ele é mais de fácil uso, de 15 a 30 minutos. Um sorinho de 100 para correr tranquilo, né, correr livre. O pamidronato já leva um tempo a mais, mas também é utilizado. A calcitonina, né, ela é boa, ela é muito boa porque ela reduz o nível de cálcio em menos de 2 horas, começa a reduzir, né, em menos de 2 horas, mas não é todo lugar que se usa porque ela é um pouco mais cara, tá? Também inibe a reabsorção óssea. Os corticoides, né, principalmente linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, respondem bem quando associado ao calcitriol. O nitrato de galho é uma excelente alternativa, só que o uso é limitado, porque tem que ser infusão contínua e pode levar à nefrotoxicidade, né? Então, poucos pacientes usam, né? Mas ela induz a normocalcemia em até 80% dos casos. E aí a diálise, né, que são doentes com hipercalcemia severa, também pode ter a indicação de diálise. E aí os cuidados, né, sinais vitais, avaliar os sinais e sintomas, identificar pacientes que estão em risco, taxas séricas de eletrólitos como um todo, valores laboratoriais e tratação, administrar medicação, avaliar dor óssea, sobrecarga de fluidos, aumentar a taxa de filtração glomerular, avaliar sinais respiratórios, função renal e cardíaca, e monitorar o peso diário, estado mental, né, a partir da avaliação neurológica e os distúrbios gastrointestinais. Bem, pessoal, acabamos, né? E mais uma vez aqui lembrando vocês que o link já está disponível no chat e vai ficar aí até umas 9 horas para quem se interessar, né? E aí, aqui são meus contatos para quem quiser entrar em contato depois. Pode ser pelo Instagram, pelo WhatsApp ou por e-mail. Tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, eu estou aí à disposição, né, para aparecer. O final glorioso aí, para quem não estava aguentando. Exatamente. É muito conteúdo. Mas é muito conteúdo, por isso que a gente estava falando antes, conversando com o Wallace, assim, quem gosta de onco, gosta, e quem não gosta, não gosta. Como a Patrícia perguntando como podemos rever, a gente vai deixar no canal daqui a pouco, lá no nosso canal, Espaço Aberto para a Saúde UF. A gente tem agora aqui aquele momento, se vocês tiverem algumas perguntas, é o momento de deixar aí. Mas eu agradeço a todo mundo que ficou aí até agora. O Gustavo resistiu, a Patrícia, a Simone também está em todos, né, Simone? Agradeço ao pessoal de várias partes do país também aqui, tem gente do estado participando. Se tiverem alguma dúvida, a gente pergunta agora para o Wallace.